Paz e graça, meus queridos, amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe poderosamente. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante pertinente. Hoje nós vamos falar sobre o orgulho. O orgulho, ele tem quebrado nações, o orgulho tem quebrado a vida das pessoas, o orgulho tem quebrado a intimidade com Deus. O orgulho tem quebrado essência, princípios, valores. O orgulho é terrível, queridos. Para você ter ideia, em Isaías 24 e Ezequiel 28, diz que Satanás era um anjo de luz, era um anjo, um príncipe ungido, era o ser mais excelente. Se você quisesse perguntar a Deus qual era o ser mais perfeito ou exemplo de formosura e perfeição, Deus apontaria para Lúcifer, que no tempo era anjo de luz. E só que houve algo que Lúcifer, ele queria ser igual a Deus, ele queria receber os louvor de Deus, que era para Deus, e a glória de Deus, que era para Deus. E a Bíblia fala que ele deixou subir ao seu coração o orgulho, e ele dizia: estarei acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Olha que prepotência, arrogância, soberba, altivez, infâmia, insanidade de Satanás. Mas assim começou a queda e destruição do homem. Não começou aqui com Adão e Eva, começou lá no céu. Porque o orgulho começou lá com Satanás. E o orgulho, queridos, é uma das facetas mais devastadoras, nefastas, pérfidas, sórdidas do ser humano. É algo que Deus não suporta, é algo que Deus despreza. E você vai ver como Deus, ele despreza, ele afronta o orgulhoso. Ele coloca a mão e diz: daqui você não passa, para os orgulhosos. Porque aqueles orgulhosos lembram a Deus, a Satanás. Porque lá no céu, como nós vimos aqui, a maior rebelião de todos os tempos aconteceu lá no céu, onde Satanás levou 1/3 da humanidade, dos anjos. Ele derrubou esses terços e trouxe para o inferno, e trouxe para a destruição com eles. Com eles. Então, de cada 3 anjos, Satanás pegou um e fez a cabeça e se rebelou contra Deus por causa do orgulho. Aí o orgulho vem a rebelião, o orgulho vem a feitiçaria, o orgulho vem a idolatria, o orgulho vem as práticas sexuais ilícitas, o orgulho vem a inveja, vem o ciúme, o orgulho vem a tirania, a soberba, o orgulho vem a ditadura, o orgulho vem a coisas nefastas e fédidas, coisas que o ser humano produz de uma forma tão, infelizmente, desalentadora. Então, queridos, você vai perceber que o orgulho, ele é uma das facetas que tem destruído o homem ainda no dia de hoje. Então, para cada 3 anjos, um anjo, Satanás, pelo orgulho, destruiu. Porque uma vez que ele fez a cabeça do anjo, esses anjos se tornaram demônios. E são os demônios que têm destruído a terra a mando de Satanás. E tem 4 anjos ainda lá que estão presos, amarrados, senão destruirão o mundo. Esses tais anjos vão ser soltos no tempo oportuno. Mas vamos lá. Isso é outro assunto que nós vamos tratar depois. Jesus falou para uma das igrejas de Apocalipse. Jesus falou: você acha que você tem riqueza, mas você é pobre, miserável e nu, porque a riqueza consiste no coração do homem. A riqueza não consiste naquilo que o homem tem, a riqueza consiste naquilo que o homem
e o que o homem faz com aquilo que ele tem. Porque você pode ter 1 bilhão e ser uma pessoa humilde. E você pode ter R$ 1 e ser uma pessoa arrogante e prepotente, soberba, altiva. A questão não é a riqueza, a questão é como se comporta com a riqueza. Mas, infelizmente, a tendência é que as pessoas que têm muitos, é a tendência, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Não é a posição, é o amor à posição. As pessoas se acham maiores que as outras e praticam atos que vão de conta à palavra de Deus. Mas vamos lá. Queridos, o orgulho, ele traz a queda do homem. O orgulho, ele traz a queda do homem. Veja o que diz Provérbios 29, versículo 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. E como fala que soberba, não quero dizer, queridos, que é questão de você ter ou não posse. Não é isso que é soberba. A soberba é quando você se comporta, é quando você se alinha àquilo que você é, aquilo que você faz. Tem gente que, para conseguir os seus propósitos, objetivos, passa por cima de A, de B, de C, mente, engana, defama, injuria, para conseguir os seus objetivos. Outros para conseguir seus alvos, zomba. Outros para conseguir seus alvos, alia a pessoas pérfidas, sórdidas, para trazerem recursos para si. Às vezes, uma posição na empresa, às vezes um carro, às vezes uma casa, às vezes uma quantidade de dinheiro, não importa. Mas essas pessoas são as bajuladoras, pessoas que, para conseguir aquilo que ela quer, ela defama, ela difama, ela comete injúria, ela comete traição, ela coloca princípios e valores abaixo da soberba e do orgulho. É por isso que eu queria falar que, veja bem, a soberba do homem o abaterá. É a soberba que vai bater ele. No tempo certo, ele vai ser atingido pela própria soberba. Queridos, alguém já dizia que o orgulho é uma arma contra o próprio corpo. A maior arma contra o prepotente, o orgulhoso, o soberbo, não é outra pessoa, é o próprio veneno do orgulho. Uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, uma pessoa altiva, é a própria alma dele o abaterá. O próprio orgulho dele vai levar ele ao nocaute. O próprio orgulho dele vai levar ele a desprezo. Por quê? Porque ele despreza, e a Bíblia fala o seguinte, eu acho incrível esse versículo. Ao homem orgulhoso, porque o orgulhoso, ele é contencioso. O homem orgulhoso, ele não aceita ser disciplinado, nem aceita conselho. Você não vai ver nenhum homem orgulhoso aceitando conselho, parando para ouvir, parando para ser disciplinado. Não, você não vai ver isso. Mas a Bíblia fala o seguinte, ao homem orgulhoso, ao homem contencioso, a Bíblia, depois de uma e outra admoestação, é vital. Por quê? Porque ele vai ver que o próprio orgulho é uma arma contra si mesmo. O orgulho fere, o orgulho mata, o orgulho é uma tirania, o orgulho ele é uma incapacitação do ser humano. O orgulho é uma afronta a si mesmo, o orgulho é uma afronta não somente aos outros, o orgulho é uma afronta a si mesmo. Interessante que o demônio que trabalha essa espécie, segundo alguns estudiosos, é o Leviatã. O que é Leviatã? Era um animal grande, pomposo, mais ou menos como se fosse um crocodilo, né? Uma espécie de dinossauro, onde metia medo em todo mundo, né? E colocava respeito
pela atrocidade e pela tirania, né? E são espíritos, você quando vê uma pessoa orgulhosa, você vai perceber que ela tem essa questão de ser superior às outras, se considerar melhor que as outras. O apóstolo Paulo fala, vós considerai-vos simples, considere o irmão superior do que você mesmo, considere o seu próximo superior do que você mesmo. Porque, queridos, é o orgulho que vai destravar, ou melhor, vai travar a vida de um homem. Ah, pastor, mas ele é orgulhoso, ele tem um helicóptero, ele joga em um time espetacular, ele é o maior lutador de boxe do mundo. Queridos, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. O maior patrimônio que você tem está dentro de você. O maior patrimônio que você tem não está fora, porque tudo passa, queridos. Tudo passa. Mas a vontade, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É como ouvir um dia a pessoa falando, porque tal presidente, e isso e aquilo. Meu amigo, e agora esse presidente, nem presidente ele é mais. Nem presidente ele é mais. Então tudo passa. Eu estava ouvindo, no ano que eu nasci, várias pessoas, Pelé era o ícone da futebol. Hoje Pelé ele é desprezado. Nelson Piquet era um grande artista das corridas. Hoje ninguém fala de Nelson Piquet, vieram muitos outros depois dele. Antigamente, Roberto Carlos, Dercy Gonçalves, eram pessoas que eram sublimes. Eu falei até isso numa das pregações que eu gravei em um CD. Né? Gisele Bündchen, né, alcançou a glória, mas hoje em dia ela é uma pessoa que não tem tal glória como tinha. Então, queridos, tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E outra coisa, não adianta você tentar enganar a Deus. Você pode enganar ao trouxa de um lado, ao trouxa da esquerda, ao trouxa da direita, ao trouxa de trás, ao trouxa da frente, ao trouxa do centro, mas você não vai enganar Deus. Então, se você é orgulhoso, peça a Deus para você sair desse lugar, porque o orgulho é um lugar, você ser um adorador, você ser um homem de coração contrito, um homem simples, um homem humilde, um homem cheio da graça de Deus. Porque muitas das vezes, as pessoas, quando a pessoa se impõe, né, de uma forma clara, uma forma que não venha levar prejuízo para ninguém e venha dar um caminho, não é orgulho, porque as pessoas pensam que você é cristão, que vai fazer você o que você quiser. Vai dormir na sua casa, vai entrar na sua casa, vai fazer o que você quiser. Então são princípios que você tem que estabelecer para uma ordem de você mesmo, para uma coisa natural, uma coisa totalmente natural. Né? Não é porque eu sou cristão, não é porque você é cristão que vai deixar uma pessoa fazer o que você quiser, dizer o que você quiser acerca de si. Então você tem que bloquear essas pessoas no termo do respeito, porque o respeito delas, né, começam termina onde o seu começa. O respeito dela começam, né, termina onde o seu começa e vice-versa. Então você tem que agir com tais pessoas de uma forma clara e respeitosa. Agora, porém, o fato de eu ser humilde não dá o direito ao próximo de dizer intempéries, de dizer coisas sórdidas, pérfidas, imorais, insanas, loucas sobre a mim ou a você. Então você tem que se posicionar. É por isso que o apóstolo Paulo falou: ao homem iracundo, depois de uma ou outra admoestação, evital. Apóstolo Paulo. Ou seja, isso é o que? Princípio de sabedoria. Você vai ver aqui, queridos, nessa mensagem que nós vamos falar, princípios de sabedoria. Princípios de sabedoria bíblica. A maior fonte de base milenar de sabedoria é a Bíblia. Não é conceitos de religiões orientais, não é conceitos filosóficos, não, é a Bíblia. Então você vai perceber que Deus ele dá uma direção.
ao homem iracundo, você, por exemplo, você sabe que você está certo. Você foi com todo amor falando para a pessoa lhe deu uma patada. Depois você foi, tornou a falar com mais, você teve compaixão, e a gente como tem compaixão, a gente como tem misericórdia, a gente como tem piedade, nós queremos ver o bem da pessoa. Mas a pessoa está tão tomada pelo orgulho que você vai falar com ela, você toma um coice, você toma uma patada, você é afrontado na sua moral. E pior, as pessoas difamam a sua moral. Mas todos sabem, queridos, que nasce da carne é carne, que nasce do espírito é espírito. Quem nasce da carne é carne, e quem nasce do espírito é espírito. Então você tem que estar voltado para o Senhor, buscando ao Senhor. E ele fala aqui algo seguinte: mas o humilde de espírito obterá honra. É a pessoa simples, é a pessoa que não vai ter o seu nome chacoalhado. Queridos, a Bíblia fala de tudo que deve guardar, guarda o coração. E outra coisa, um bom nome é melhor do que riquezas e honras. Quantas pessoas têm riquezas, têm até honras, né? Mas não tem aprovação de Deus, porque Deus, ele prova o Espírito. Deus, ele prova o Espírito. A honra é boa, mas quantas pessoas compram honra? Né? Quantas pessoas eles pagam para ter honra, pagam para ter diplomas acadêmicos, pagam para ser bajulados, né? E é bom que a honra venha naturalmente. Quando a Bíblia fala que a honra vem naturalmente, essa é a verdadeira honra. Não a honra por interesses pérfidos, sórdidos, nefastos. Não, é a honra que vem de Deus. E Deus, ele honra. Olha Jesus, olha Paulo, olha Mardoqueu, né? Ramã tentou intentar contra Mardoqueu, difamando, falando coisas terríveis, afrontando. Mardoqueu se calou e Deus exaltou a Mardoqueu. A forca que era para Mardoqueu foi para Ramã, um cidadão que procedeu por causa do orgulho, de forma tirana, cruel, vil, infame. Então, queridos, busque a humildade. Se você tem problema com o orgulho, faça uma campanha de humildade. Peça a Deus humildade. Pode pedir a Deus. Peça a Deus humildade. Versículo, o provérbio 16, 18 diz que o orgulho, ele traz destruição. O orgulho, ele traz destruição. Né? Vamos lá. O orgulho, ele traz destruição. Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz o seguinte: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito procede a queda. A soberba procede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Você vê, queridos, que todas as pessoas, no meio evangélico ou não, grandes pastores, grandes homens de Deus, caíram. Por quê? Porque deixaram a soberba tomar conta do seu coração. A soberba, queridos, ela tem vida própria. É por isso que todos os homens de Deus que permanecem intactos na sua moral, na sua ética, no seu proceder, ele busca o princípio da humildade. É a humildade. Então ele busca a humildade o tempo todo. Ele busca a humildade o tempo todo. Mas quando um pastor, um apóstolo, um evangelista, um presidente, um governador, um deputado, um prefeito, qualquer ser humano, ele vai pela vereda da soberba, ele pode ter certeza que a queda dele vem lá depois. Porque a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Ou seja, é o cidadão que você não pode falar nada com ele, que ele é o eu faço, eu aconteço, eu sou, eu fiz, eu aconteço, e não dá os méritos a Deus, não dá os méritos para Deus, não dá os méritos para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Queridos, e o pecado ele tem 3 características. Número 1, o pecado destrói o homem. Número 2, o pecado afasta o homem de Deus. E número 3, o pecado pode ser fatal. Então, se afaste da soberba,
Se afaste do espírito soberbo. Procure a humildade de Deus. Procure a humildade de obedecer a palavra de Deus. Né? Então você vai perceber que Deus vai lhe abençoar. E o fato, querido, de você ser um homem simples, humilde, não significa que você vai ser uma pessoa tola, uma pessoa besta, uma pessoa que as pessoas vão fazer marionete de fantoche, não. Ao dedinho, não, Senhor. Deus lhe salvou, Deus não lhe abestalhou. Deus lhe salvou, Deus não lhe abestalhou. Você não precisa ser alienado, você não precisa ser um homem tosco, broco, imbecil, porque todo soberbo ele se torna uma pessoa burra. Por maior conhecimento que ele tenha, por maior, é a Bíblia que fala, por maior bens que ele obtenha, ele se torna uma pessoa burra, imbecil, tola. É a Bíblia que diz. Então, você tem que caminhar pelo caminho da honra, o caminho da humildade, fazendo bem sem olhar quem, sempre como diz uma música, há um cálice de amor na minha mesa, antes do sol se pôr, amando a todos, independente de preferência, independente de raça, de cor, de religião, independente de credo religioso, né? E você fazendo bem, sem olhar quem, praticando bem, sendo uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa coerente, uma pessoa que não tenha queridinhos nem queridinhas, uma pessoa que não tenha privilegiados, uma pessoa que faça o bem. Né? Por quê? Porque se você pratica o mal, se você difama, você será difamado. É a Bíblia que fala. Se você desonra, você será desonrado. É a Bíblia que fala. Se você é imoral, você vai ser tratado com imoralidade. Se você é pérfido, você vai ser tratado com perversidade. Então, queridos, o que o homem planta, ele colhe. O que o homem planta, ele colhe. A mesma moeda que você plantar aqui, você vai colher amanhã. E você precisa estar fazendo as coisas boas, porque Deus, queridos, é o que eu falo nas minhas pregações. Deus, ele conhece o calcanhar de Aquiles de cada um. Deus, ele conhece o nervo ciático de cada um, né? E Deus sabe aonde apertar. Por mais que a pessoa se ache inatingível, se a pessoa não der aquilo que Deus quer, vai chegar um momento que Deus vai botar a mão olha bem essa mão aqui, ó. Deus vai botar a mão e vai falar, daqui você não passa. Ah, Deus, eu vou fazer acontecer. Daqui você não passa. Em nome de Jesus. E aí o que ocorre? Quem lutou contra Deus e teve paz? Quem lutou contra Deus e saiu vencedor? Quem? Me diga aí, queridos. Uma só pessoa que lutou contra Deus e teve paz. Me diga aí, uma só pessoa que lutou contra Deus e saiu vencedor. Me diga aí. Deus permite. Jesus foi difamado, Jesus foi caluniado, Paulo foi difamado, Paulo foi caluniado, Davi foi difamado, Davi foi caluniado. E é uma coisa normal. Agora vai haver todo o resultado daqueles que difamaram Davi, daqueles que difamaram Paulo, daqueles que difamaram Daniel, daqueles que difamaram Esther, daqueles que difamaram Mardoqueu. Porque, queridos, o que o homem semeia é uma lei divina. Ele vai colher. O que ele planta, ele vai colher. E como fala planta, não somente planta física, não é somente planta em plantar financeiramente, não. É planta moralmente. Se eu vou e difamo alguém, eu vou ser difamado. Se eu vou e calunio o meu próximo, eu vou ser caluniado. Se eu vou e falo algo torpe com alguém, alguém vai falar algo torpe de mim. É por isso que a Bíblia fala que a ninguém devais, a ninguém faças mal. Vença o mal com bem. Vença o mal com bem. Não pagueis mal com mal, mas vença o mal com bem. Porque o olho por olho e dente por dente, só os tolos que praticam tais veredas e princípios que são princípios que em si só nasce morto, que já nasce pérfido e sórdido. Vamos lá. Provérbios 11, versículo 2. Provérbios 11, versículo 2. Diz o seguinte: vindo a soberba virá também a afronta, mas com humildes Deus está a sabedoria. Vindo a soberba virá a afronta,
mas com humildes está a sabedoria. Quantas vezes, queridos, você é afrontado, né, por pessoas tolas, porque o soberbo ele tem inveja do humilde. O soberbo ele tem inveja do humilde, ele pode ter muito mais além daquilo que o humilde tem, e só que ele vai ter inveja do humilde, ele vai ter ciúme da pessoa humilde. Eu já falei que às vezes as pessoas têm ciúme e inveja de você, não é por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é, ou não é por aquilo que você é por aquilo que você faz. Às vezes ele pode ter milhões, bilhões, trilhões, mas ele sente inveja. É o cara que é dono de uma empresa, vamos supor, é como se fosse Bill Gates, um exemplo, que é o homem mais rico do mundo, que tem um patrimônio de mais de 200 bilhões, ele sente inveja do zelador, porque o zelador vive bem com sua família, porque o zelador é cheio do Espírito Santo. E outra coisa, que se o testamento do homem for confirmado, ninguém apaga. E quando eu falo testamento, eu falo um testamento físico, eu falo testamento de testemunho. Se o meu testemunho for confirmado, ninguém apaga. Se o testemunho de pastor Moabel, pastor Silas, pastor Neil Barreto, pastor Valdo Lobo, pastor JB Carvalho, qualquer outro pastor na face da terra for confirmado, ninguém apaga, porque é Deus que confirma tais testemunhos. Então, as pessoas que dizem que ela vive soberba, ela vai ser afrontada por alguém, pelo pai, pela mãe, pelo sobrinho, pelo tio, pelo avô. Alguém vai afrontá-lo, pela filha, pelo filho, alguém vai afrontá-lo. E essa pessoa vai provar na pele aquilo que ela fez a outra pessoa passar. Então, se você for afrontado pela soberba de alguém, pode ter certeza que ela com certeza vai ser afrontada. E outra coisa, não tem posição social para Deus. Não tem posição social para Deus. Ah, eu sou, eu faço, eu quero, tal. Não. Vai olhar para a Bíblia. Nabucodonosor, Senaqueribe, um rei que escrevia as coisas perdas, um rei insano, torpes para a nação de Israel. E Deus falou, olha, ele age loucamente e com ele tratarei. Você vai ver também Pedro 5,5 diz, semelhantemente, vós mancebos, sede sujeitos aos anciãos, sede sujeitos uns aos outros, revesti-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Deus resiste. Eu falei aqui no início, Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao espírito de soberbia, ao prepotente, ao altivo, ao arrogante, aqueles que se acham dono do mundo, como diz o pastor Edivaldo Filho, os pequenos eu sou. Deus resiste a essas pessoas. Né? E queridos, e soberba, você já viu às vezes, aquela capa que a pessoa coloca, né? E aí fica o rabinho do lado de fora. Você bota uma capa no cachorro, mas fica o rabinho, encobre o cachorro todo, mas fica o rabinho do lado de fora. Assim com soberbos. Ele sempre deixa transparecer a sua soberbia. E não tem como esconder, a não ser que ele se volte para Deus. Porque todo homem ele pode ser soberbo, sim, pode. Mas os homens sábios, ele prefere a humildade. Jesus fala, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. E o homem sábio, ele procura ser humilde. O homem sábio, ele procura ir para a humildade, ele procura proceder humildemente. E há uma diferença entre a soberba e a humildade. Os que são humildes, eles têm um trato, eles sabem tratar, eles sabem proceder. Mas os soberbos não, os soberbos, eles querem ver o mal do seu próximo. Ele procura o mal, ele não procura corrigir para o melhor. Ele critica a fim de ver o seu próximo infeliz. Mas Deus fala o seguinte, sobre esse eu vou resistir, né? Eu resisto aos soberbos e dou graça ao humilde. Humilhai-vos, pois, abaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo vos exalte. Então, queridos, se humilhe na presença de Deus, né? Se humilhe sempre na presença de Deus. A humildade é o averso à soberbia. A humildade é você fazer as coisas de Deus do modo certo, da maneira certa, nos termos certos. Né? E Deus vai te honrar. No momento certo, Deus vai te honrar.
A Bíblia fala o seguinte: aquele que se humilha, a se humilhar, né, Deus o exaltará, e aquele que se exaltar, Deus o abaterá. Então, Deus sabe, não adianta as pessoas dizerem que você é humilde, porque é Deus que pesa o espírito. Você só vai alcançar humildade quando você agir de forma verdadeira, de forma coerente, e as coisas vão voltar a normalizar aos lugares corretos. Então, queridos, que essa mensagem vai falar poderosamente no seu coração. Talvez você foi vítima de uma pessoa orgulhosa, ou quem sabe você tem uma pessoa orgulhosa, prepotente, arrogante, soberba, e esse vídeo vai fazer você ser uma pessoa consciente da graça de Deus, receber a graça de Deus, buscar a humildade e fazer parte do corpo de Cristo, porque é Deus que vê, é Deus que pesa. Por mais que alguém fale que você é, mas o importante é aquilo que Deus pensa e acha de você. É isso que a Bíblia fala, porque Deus ele pesa o espírito. Amém? Que a humildade de Deus venha a ser coerente, pertinente, imanente nas nossas vidas. E eu oro que o Espírito Santo venha trazer toda essa humildade para nossas vidas. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Que possamos ser pessoas humildes, que possamos ser pessoas cheias da graça de Deus, independente de qualquer coisa, fazer o reino de Deus acontecer. Amém? Que Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e também o seu coração.